Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a professora Dulce Amarante dos Santos, da Universidade Federal de Goiás. Ela é professora dessa universidade desde 1995, é doutora pela Universidade de São Paulo e ela vai compartilhar aqui com a gente um pouco da sua trajetória, dos seus interesses, para compor esse projeto de memória do campo da história medieval no Brasil. Então, queria agradecer a professora e encaminhar a palavra para o Tiago para a primeira questão. Bom, professora, queria reforçar o agradecimento, é uma honra recebê-la aqui no nosso Translate Entrevista. E essa é uma pergunta que nós temos feito praticamente para todos os entrevistados, que é como se deu o seu interesse inicial por Idade Média, pela história medieval, como é que começou isso para a senhora? Bem, eu sou paulistana, meu pai português, e então eu fiz clássico, eu sempre fui das ciências humanas e sempre gostei de história, tanto no ginásio, antigo ginásio, e no clássico. E então a história foi uma escolha natural, era o que eu gostava, mas não medieval ainda, era história. Então, prestei vestibular na USP, entrei em 68, nos anos de chumbo. Foi um período muito difícil e marcou muito. Eu tinha muito medo nesse período, mas eu falei, eu não vou largar a USP. Meu pai queria que eu largasse, porque eu prestei vestibular também para o Mackenzie, para letras. Eu tenho duas paixões grandes, literatura e história. E línguas. Eu sempre gostei de línguas, inglês, francês, falo várias. E aí eu falei, não, eu não entrei na USP, não vou sair da USP. Então, no primeiro ano, a gente começa com história antiga, história medieval. E aí eu me encantei com a história medieval por causa do professor, que depois foi meu orientador, professor doutor Vitor Deodato da Silva, que tinha feito o doutorado, tinha feito um estágio pós-doutoral em Chartres, na França, dava aula de paleografia, trabalhava muito com documentos com a gente, eu fiquei encantada com os documentos, tanto que na minha docência sempre trabalhei com documentos, com os alunos, em análise, né, documental. E aí eu fui me interessando. Os colegas me ridicularizavam o tempo todo. Agora não é hora de fazer medieval, você tem que fazer Brasil, nós estamos na ditadura, não é hora. Eu não sei, mas eu fiquei firme. Eu falei, não, eu quero fazer medieval. É o que eu gosto. Eu gosto. Eu falei, eu vou fazer medieval. Embora eu goste de todos os períodos. Tudo me encanta na história. A verdade é essa, tudo me encanta. Aí eu resolvi, então, fui falar com o professor, fui lá na sala dele, no gabinete, que naquele tempo era outra, não é como hoje, que tem essa familiaridade com os professores, era senhor, era outro tipo. Aí ele falou assim, não, se você continuar interessada, eu te oriento, porque a pós-graduação da USP em História Medieval, quer dizer, não é História Medieval, mas com orientação em História Medieval, é muito antiga. Já na década de 70 já tinha, né? Eu me formei em 71, em 74 eu entrei na pós-graduação, 74, já com o professor Vitor Deodato. E ele falou que eu tinha que fazer doutorado direto, não mestrado, que eu podia fazer doutorado direto. Mas eu fiz os cursos, tudo, fiz o exame de qualificação, e aí eu desisti. Porque eu casei, tive duas filhas, e aí eu não consegui ter algumas. A Esmeralda, que foi minha colega, conseguiu. Casou, teve filho, até entrou na USP e seguiu, a professora Esmeralda. Mas eu não consegui, eu larguei. Mas nunca abandonei o sonho de voltar. Então, 10 anos depois, eu voltei.
E o professor Vitor me aceitou novamente, na segunda vez. Eu falei, sempre é tempo de retomar os sonhos, né? Sempre é tempo. E aí, como a gente sabe que a história é filha do seu tempo, como dizia o Lucien Febvre, eu estava... Pensa, eu sou da geração de 64, né? de 68, 70, em que a mulher passou a ter um protagonismo, sobretudo nos estudos, né? Que é o caminho, que eu falo que é o único caminho possível para a mulher ter protagonismo é a educação. Então, eu sempre gostei de estudar, não é que eu, desde a escola, sempre fui uma boa aluna, sempre gostei, sempre fui tenho curiosidade, quero conhecer. E aí eu inquieta com as questões femininas do meu tempo, dessa luta, tanto que no colégio eu fui a primeira turma que entrou na faculdade. As turmas anteriores todas foram para dona de casa, casar e tudo. Eu fui a primeira turma, todas da minha turma se formaram, médicas, advogadas, todas. Então nós somos uma geração assim pioneira. Então eu resolvi estudar as mulheres na Idade Média. E aí comecei a estudar, fui ver fontes literárias, os cancioneiros, para estudar fazendo uma história sociocultural feminina, porque a gente não tem muitos textos da voz feminina. A gente tem a voz dos homens sobre as mulheres, as representações masculinas sobre as mulheres. Então, eu resolvi, então, pegar essas representações e dar um pouco de protagonismo das mulheres na Idade Média, onde que elas se destacavam. Então, que eu trabalhei então, com magia e com as jogralesas nas músicas, nas dançarinas, soldadeiras. Então, eu busquei dois grupos de mulheres diferentes, porque rainhas, princesas são muito mais estudadas, tem mais documentação, embora poucas escreveram, tem documentação sobre elas, pelo protagonismo da família, da dinastia, né? E então aí eu fui cada vez mais me apaixonando. Agora vocês gostam de saber também como é que eu comecei minhas leituras, né? Quem são meus guias? Quando eu entrei na faculdade, em 68, Portugal ainda não tinha começado a fazer as traduções para o português. Então, o que tinha era tudo em inglês e francês. E aí eu comecei também, como eu tinha já o inglês e o francês, para mim também me facilitou as línguas, né? Então eu comecei a buscar, e tive o latim também, tive formação de latim, eu sou do tempo do latim, da 5ª série ao 3º clássico. Então, eu achei que eu tinha condições de ir para a Idade Média, por esse meu conhecimento anterior. E então, eu comecei inclusive, a traduzir textos para os colegas, porque muitos não tinham. Foi aí que eu comecei, eu brinco, minha carreira de tradutora, porque eu também sou tradutora do francês, e do inglês também, né? Porque eu comecei a traduzir para os colegas os textos para serem usados. E, quer dizer, eu nunca abandonei minhas línguas, que eu gosto muito. Traduzia também artigos para periódicos. Então, traduzi 2 livros. Vocês sabem quais os livros que eu traduzi? Não. Se a senhora puder compartilhar com a gente, vai ser maravilhoso. Eu traduzi o François Doss, L'Histoire Ramiette, a História em Migalhas, e traduzi também Deus e a Ciência, do Claude Allègre, que era o ministro da Cultura da França nos anos 2000. Fora os artigos que eu traduzi, muitos. Mas depois não deu mais. Você vai para um doutorado, aí não dá mais. Mas ainda no doutorado, no curso da Laura de Mello e Souza,
sobre feitiçaria, bruxaria, que eu fiz, ela deu 38 textos em língua estrangeira. Então, a classe me pagava o fichamento de todos. Eu fiz o fichamento dos 38 textos para os colegas que não tinham o domínio das línguas. Foi o curso mais puxado que eu fiz na pós, foi o da Laura. E fiz também curso com aquele que morreu, o Vesentini, Carlos Vesentini, que estudava a Revolução de 30, né? E tudo isso da segunda vez, quando eu voltei, né? Da segunda vez. Então, assim foi uma paixão. Eu sempre gostei da literatura medieval, das novelas de cavalaria, de todas as cantigas, sou apaixonada, fiz curso com o Segismundo Spina, lá da USP, da Letras. Então, foi assim, mais ou menos, que eu comecei. E aí nunca mais saí, né? Porque depois que se começa, você vai embora, né? É isso. Fantástico, professor. Obrigado pela compartilhar essa narrativa com a gente tão pessoal. A gente sempre agradece muito os professores que se dispõem a estar aqui com a gente, justamente porque é compartilhar um lado que normalmente não aparece nos artigos, não aparece nos textos. É isso, a gente vê lá o Lattes, a gente consegue ver lá os artigos publicados, as traduções feitas, mas a trajetória se perde. Então, é muito bacana a gente poder ter acesso a isso. Então, obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente. Então, a senhora estava comentando dessa forma de ingresso na área de medieval, com interesse desde a graduação. A senhora tem uma longa trajetória lidando com esse período, fez traduções de uma série de obras, coisas que são importantes para a área, né? Sobretudo quando as pessoas não tinham acesso a essas línguas. E aí, então, assim, em vista dessa experiência que a senhora adquiriu, né, em vista desse contato que a senhora tem com a historiografia, a senhora vê de alguma forma que a história medieval produzida no Brasil tem alguma especificidade? Existe alguma coisa que nós produzimos aqui no Brasil, quando tratamos de Idade Média, que é específico da gente? É o seguinte, a USP, o departamento de História, né, surgiu de uma missão francesa, né? Então, toda a historiografia que a gente estudava na USP, de medieval, toda francesa, dos análises já. Então, um dos meus manuais preferidos era o que eu li em francês, que eu ainda tenho, que eu apresentei no meu concurso de titular a foto do livro, Comment s'écrit l'histoire, do Bloch, né? Que foi o grande manual, pelo menos da minha geração, e até hoje eu ainda dou para os meus alunos, eles gostam da linguagem, da forma como o Bloch. Eu falo que é o mestre de todos nós, o Bloch. E o segundo foi o Fernando Braudel, né? Braudel, que eu li na primeira vez que eu fiz pós-graduação, eu li La Longue Durée, em francês, o artigo que ele publicou sobre a longa duração. Então, a gente lia só texto em língua estrangeira, não tinha outro. Agora, eu às vezes me pergunto se eu não fui para a história medieval para fugir da história do Brasil. Também já me passou isso pela cabeça. Naquele momento era duro. A história do Brasil estava muito difícil para a gente, que vivia o momento. E até já escrevi um conto sobre o medo que eu sentia naquela época. A gente ia para a faculdade com medo. De vez em quando parava meu Fusca e revistava inteirinho, para ver se eu tinha obras, né, o Capital de Marx, alguma coisa, não, mas eu tinha só de medieval mesmo. Então, mas fui revistada várias vezes. A professora Maria Odila subia sempre a rampa com os soldados do lado dela, que ela era professora de História do Brasil. Então, havia uma intervenção forte. A professora Emília Viotti, ela foi presa, enquanto eu estava lá, ela foi presa. Então, a gente assistiu mesmo, a gente estava no meio do coisa. Eu não era militante,
Mas nem por isso era de direita e nada. Tinha horror daquele momento que eu estava vivendo. Mas eu falei, eu não vou abandonar a Universidade de São Paulo, que é o melhor curso de história ali em São Paulo, né? Então, não vou. E eu fiquei, mas eu não curti a graduação. Como minhas filhas curtiram, viveram tudo da graduação, participavam de coral, eu não participei de nada, porque a gente não podia fazer nada. E mal aula tinha. O professor de introdução a estudos históricos, só para contar para vocês, eu tenho 2 casos pitorescos. Ele mandou assistir a Chinesa de Godard. Eu não entendi nada, gente. Eu fui assistir a Chinesa de Godard, porque tinha 18 anos, recém-saída de um colégio de freiras. Não entendi nada. Falava, como é que eu vou fazer um seminário da Chinesa de Godard? Então, era tudo muito novo para mim, né? Era o mundo todo novo, a ditadura e a história e as ciências humanas lutando contra essa ditadura militar. Então, foi um período difícil. Difícil. Mas você perguntou mesmo, agora já estou variando. O que você perguntou mesmo? Já estou divagando. Não. Divague à vontade, professora. Fica à vontade. De momento de devagar é hora. Não, já lembrei. Tá ótimo, professora. Já lembrei. Se tem alguma especificidade. Não creio, porque a gente foi formada pela historiografia francesa, a gente faz a pesquisa como a França, a Inglaterra é mais no marxismo, história mais contemporânea, né, que entrou o marxismo inglês, que é muito forte, sempre foi muito presente na Inglaterra, e os análises da França, né? Agora, eu não li nenhuma vez o Marx durante a graduação. Não apareceu em nenhuma disciplina. Não existia o Marx, não podia existir. A gente sabia tudo, mas não. Tinha gente que fazia os estudos, reuniões para estudar o Marx. Mas eu não vi nada no curso em si. Fui depois ver o Marx quando eu fui dar aula na PUC, que eu dei até aula sobre Marx, no século XIX. Porque na PUC você dá aula, você não tem uma matéria fixa, você vai dando o que vai aparecer. E, então não tem assim uma especificidade. Agora, em relação à historiografia portuguesa, eu acho que, às vezes, no Brasil, a gente levanta outras questões que eles não estão acostumados a fazer. Mas não é propriamente uma especificidade, porque todo mundo faz a história com a mesma metodologia, com a trilogia que eu chamo. Fontes, teoria... Agora até esqueci. Fontes, teoria, falta o terceiro, o tripé. E historiografia, estado da arte. Então, você escolhe um tema, você vai fazer o estado da arte para você não redescobrir a América, e você vai ter que dialogar você vai buscar conceitos explicativos da teoria que possam te ajudar a interpretar e analisar suas fontes. Então, eu não acho que tenha assim, uma especificidade, não. Agora, eu gosto de falar também que o professor Fábio Faversani, ele era da UFOP, não sei se ele mudou, de História Antiga. Ele fez um levantamento para mostrar como a área de antiga e medieval é importante no Brasil hoje. Que todos os programas acima de 5, portanto, os programas consolidados, têm a área de antiga e medieval forte. Então, olhem aí, a UF, a UFG, nós já somos 5, né? A Brasília, mas Brasília teve uns problemas políticos lá que caiu, porque brigam entre si. Que mais? Vários. Ele falou que ele fez, então, que a área ela é uma área forte. A gente tem muitos orientandos, inclusive na UFG. Vai dizer, não, UFG, lá no Centro-Oeste, tem interesse? Tem, porque a gente seduz os alunos.
quando a gente elogia em boca própria é vitupério, mas quando a gente tem uma experiência docente, a gente seduz os alunos para a área. Os alunos se encantam. É isso, então. Estou falando demais. Não existe aqui, professora. A senhora nunca vai Não, pensar, professor. nunca está falando demais aqui nessa entrevista. Fique à vontade. Tá Fale bem. tudo o que a senhora quiser falar. Fica bem à vontade mesmo. Tiago. Professora, está maravilhoso. Senhora, por favor, fique à vontade. Hoje a senhora é a estrela da nossa entrevista, então estamos aqui bom, para te obrigada. ouvir. Tá bom. A senhora começou a tocar no assunto da PUC e nós avaliamos um pouquinho, pesquisamos aqui um pouco a respeito da sua trajetória, e aí a gente viu que você já formou diversos mestres, acho que um pouco mais de 2 dezenas, doutores, tem mais de 10 doutores formados, inclusive tem mestres e doutores agora sob sua supervisão. E aí a gente ficou curioso, queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória de docência. Ela começou na PUC ou começou antes de entrar na PUC? Como é que foi a sua passagem para a Federal de Goiás? Então a gente gostaria de ouvir um pouco da senhora a esse Quando respeito. eu era aluna da graduação, eu trabalhava como professora de francês, eu dava aula de francês, eram meus bicos, né? Que a gente quer de ganhar dinheiro, né? A gente não quer viver às custas do pai a vida inteira. Aí, quando eu me formei, eu entrei imediatamente no magistério do Estado, primeiro e segundo graus, né? Naquela época era outra terminologia. E aí eu entrei como professora temporária. Eu formei em 71, em 72 já comecei a lecionar na periferia de São Paulo, né? Socorro, depois de Santo Amaro, comecei lá. E foi até 78 como temporária. Aí saiu o concurso, demorou muito para sair o concurso. Saiu o concurso e eu passei no concurso, e foi um concurso que passou muito pouco. O número de aprovados, o concurso foi muito difícil, o número de aprovados e era só praticamente escrito. Né? Tanto que em 81 eles lançaram um concurso que era mais questões objetivas. E então aí eu iniciei também nas periferias, depois fui chegando, né? Eu fiquei 19 anos no ensino fundamental. Porque eu demorei para também eu queria educar minhas filhas. Então, não dava para. Eu não conciliaria o trabalho e o doutorado. Não deu conta, não dei conta mais a família, marido e filhos. Então, ficou, né? E então, até que as minhas meninas cresceram um pouco, que eu falei, não, agora eu vou voltar. E quando eu voltei, eu estava na pós-graduação, fazendo curso, me convidaram se eu queria prestar um concurso de Bizâncio e Islão na PUC. Falei, presto. Nunca tinha dado aula, tinha tido na graduação, porque o meu professor deu, tanto Bizâncio quanto Islão. Peguei meu caderninho da graduação, estudei, peguei a bibliografia, porque a gente tem que ir à luta, né? A gente não tem outro jeito de você, como professor, ser bem-sucedido se você não estuda e não vai atrás. E não ter medo dos desafios. Né? Aí eu fui, passei e comecei dando Bizâncio e Islão. Depois passei para medieval. Né? Aí passei para medieval, eu dividia com a Ione de Carvalho, ela dava 1, eu dava 2, e depois as outras disciplinas a gente completava com o que precisava na PUC, né? Gostava muito da PUC, foi uma experiência muito boa para mim, docência universitária, porque da outra docência eu já tinha experiência. E acho que a questão de ter tido 19 anos me ajudou muito na minha docência universitária. Porque você tem que aprender a sistematizar o conhecimento para ser professor. Eu ensino ainda hoje meus alunos, vocês têm que sistematizar para ser professor. Não pode ir falando tudo solto que nem o aluno não capta nada. Você tem que sistematizar. E
gostei muito da PUC. O problema é que eu tinha que sustentar a minha casa. E aí, opa, cadê? Fugiu? Sumiu aqui, o que eu fiz? Estamos aqui, a gente está te ouvindo bem. Tá. Sim, estamos te ouvindo bem. Mas e a minha imagem, onde foi? Está aparecendo aqui. Para você está aparecendo? Então tá bom. Então tá bom, eu vou falando. Aí, a PUC começou com problemas financeiros e começou a pagar em dias completamente diferentes. Um mês pagava, outro mês não pagava. O 13º era parcelado. Tinha períodos perfeitos, que tudo funcionava. De repente, começavam os problemas de pagamento. Foi aí que eu resolvi que eu tinha que procurar uma federal, onde o pagamento era 25 anos, 26 anos, que vai completar em janeiro agora nas federais. Nunca fiquei sem o meu salário no segundo dia útil. Então, você pode programar a sua vida, né? E aí, eu fui a um congresso, em Campinas até, eu não sei se, acho que foi Ampu. Encontrei o professor Olien Bezerra, que estava em Goiás, na Federal de Goiás. Tinha prestado e tinha ido lá como professor titular. E ele me convidou, olha, vai ter um concurso de História Antiga, você não quer prestar? Porque ele me conhecia da PUC, né? Você não quer prestar? Aí Franca também me ofereceu que ia ter um concurso de História Antiga e Medieval. Aí eu me inscrevi nos 2 concursos. Falei, vamos tentar, né? Porque naquela época não precisava ainda ser doutor. Podia ser ainda doutorando. Eu era doutoranda. E aí eu fui prestar. Peraí. Pronto, voltei. E aí o de Franca não saiu o concurso. Eu fiquei esperando, não saiu, mas saiu da Federal. Então, eu fui prestar. Peguei uma mala de livros, porque a biblioteca de medieval é muito pessoal mesmo, porque... O que é isso? Tudo bem, professora? Tudo bem, aqui apareceu uma música aqui. Aí, eu passei. Então, passei eu e a Ana Tereza Marques Gonçalves, de Antiga, e ela. Eu e ela, que entramos no concurso. Só que era junto ainda, História Antiga e Medieval. Depois separou, né? Separou, ficou 2 áreas. E como vocês sabem, no Brasil, a História Antiga está sempre próxima da História Medieval. Na Europa, não. Na Europa é História Medieval e História Moderna. É outra ligação. Aqui, não. A moderna não quer saber da gente, não. Então, é a antiga que a gente se une e essa união faz a força. Não é das 2 áreas. A Ana tem muito mais orientantes que eu, ela é mais nova, tudo, ela tem mais disposição. A Ana já formou muita gente, ela tem professores de federais pelo Brasil afora, já de Antiga. Bahia, Pampa, tem vários. E divaguei de novo. Pode perguntar, porque agora foi. A senhora estava falando da sua trajetória docente, a senhora entrou no concurso da Federal de Goiás, com essa professora de Antiga. E já tinha um professor que iniciou a história medieval e antiga lá, que era o professor José Antônio Rodrigues Camargo de Souza, que eu também já conhecia de São Paulo, porque tinha a minha idade. Mas, com a reforma do Fernando Henrique, em 98, o Fernando Henrique, o pessoal ficou com medo de perder, porque ele era 25 anos que podia aposentar. E com a reforma do Fernando Henrique ficou para 30. Professor universitário, 30. 25 só o professor de escola mesmo, né, do ensino básico. E muita gente aposentou, e o Zé Antônio aposentou nessa época. Novo, pensa, há 20 e poucos anos atrás.
Ele já morreu, né? Ele já morreu. Então, ele iniciou a história medieval lá e eu dei continuidade à orientação, a tudo. E eu entrei em 95, defendi a tese em 97, e já no ano seguinte, como houve um boom de aposentadorias, a pós-graduação ficou com poucos professores. Então, eu, recém-doutora, assumi a coordenadoria da pós-graduação. Agora, eu já tinha uma experiência de gestão científica da PUC, né? Então, e eu era já mais velha, tinha 45, então já não era uma pessoa novata em instituição de ensino, né? Então, eu assumi a coordenação, e aí comecei a orientar. No início, eu tenho minhas 2 primeiras dissertações foram de História de Goiás. Era o que tinha no momento. O antigo coordenador falou: eu vou te passar 2 orientandas, porque eu ainda não tinha formado ninguém na graduação, ainda estava no início. Aí ele me passou 2 orientandas, uma sobre a mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia, e a outra sobre a festa do Divino em Pirenópolis. Dei conta das 2, porque a gente dá conta. Era mestrado, tranquilo. A Ana Tereza foi um de Jataí que ela fez, eu ria, de Jataí não, de Catalão, do campus avançado de Catalão, que fez também um assunto que não tem nada a ver com a antiga. Mas a gente não tem problema. A gente não... Hoje eu vejo o pessoal chega e não quer pegar nada. Não é assim também. A gente tem que começar de alguma maneira, né? Claro que hoje eu só pego medieval, mas quando eu entrei, o novato é assim mesmo. Não é? O novato, o que sobra, ele tem que ajudar. E foi um grande aprendizado a coordenação da pós. Foi um grande aprendizado. E aí comecei a orientar. Aí em seguida já comecei a preparar meus alunos com bolsa PIBIC. Tive bolsa PIBIC desde 98 até agora, ainda tive esse ano. Todo ano eu tinha bolsista de iniciação científica. E são esses PIBICs que iam para a pós-graduação. Porque é preciso uma atenção especial de pesquisador para ir para a história medieval. Não pode ser alguém que não teve uma boa formação de medieval. Então, a gente preparava. E o meu primeiro e os meus orientandos, todos estão empregados, bem de vida, que eu falo. Gente de poucos recursos, gente que veio de famílias mais humildes. Todos passam nos institutos federais tecnológicos, que pagam praticamente o que eu ganho. É quase equiparado. E todos passam nos concursos. Então, você pode até perguntar, qual é que eu vi noutra questão, qual é a função social do medievalista? É preparar bons profissionais, é isso. Se você preparar bons profissionais, a área vai continuar, a docência vai se aperfeiçoando. E eu criei também um método de didática, que é de desconstrução da historiografia, de um texto historiográfico. E que hoje meus alunos passam para os alunos deles, né? Entendeu? Continuo, que é você desconstruir um texto para saber como é que ele foi construído, porque a sua dissertação ou a sua tese tem que ter, você saber como é que você vai construí-la. Então, eu mando identificar fontes, historiografia, conceitos, teoria, a tese do texto, e sempre funcionou. Então, eu tenho também uma carreira docente que foi muito bem sucedida também. Porque às vezes a pessoa é bom pesquisador e não é boa docente, e etc. Eu consegui unir as 2, mais a gestão científica. Participei 2 vezes do Comitê de Avaliação de História da CAPES, que era trienal, 2 avaliações trienais. É basicamente isso. Podem perguntar mais que eu vou respondendo.
Perfeito, professora. A senhora já foi engatando um monte de coisa. A senhora já comentou da gestão da função social do historiador, que é uma coisa que a gente de fato encaminhar. Eu não sei se a senhora gostaria de acrescentar mais um pouco, eu não sei se a senhora gostaria de acrescentar mais um pouco a respeito da construção da área de história medieval na Federal de Goiás. A senhora já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas não sei se a senhora gostaria de desenvolver um pouco mais esse ponto. Tá. Então é o seguinte, eu e a Ana, né? Cada uma. No início, você não estabelece um tema específico, não é? Então, você deixava mais aberto para os alunos, para o interesse deles. Aí via se era possível, se não, via fonte, tudo, e eles entravam. Com o tempo, eu fui afunilando para as minhas áreas de pesquisa, para formar grupos, porque senão ficava tudo, cada um com um tema diferente, difícil eles dialogarem entre si. E eu comecei, meu primeiro projeto de pesquisa era Magia e Ciência nos Reinos Ibéricos no século XIII, que é uma das minhas paixões, viu, Tiago? Século XIII também das minhas paixões. E comecei aí. Então, e também sobre a história das mulheres, não é? Então, que eram as minhas áreas de atuação. Com o tempo, aí eu comecei a enjoar da história das mulheres. A palavra é essa, estou com vontade de mudar. Eu estou há muito tempo com a história das mulheres, então quando foi em 2000, eu estava lá numa biblioteca da USP, olhando, porque eu também sempre fui rato de biblioteca. E não tenho medo da máquina, não, como os outros meus colegas têm. Eu falo sempre para minha neta, a máquina não vai me vencer. Então, eu exploro o computador. Minhas colegas têm preconceito, mas eu não tenho preconceito com a máquina, com o computador. Eu enfrento, apanho como Deus sabe, mas enfrento. Mas eu comecei tudo indo nas bibliotecas. É na biblioteca mesmo que a gente acha as coisas. E eu achei um texto do físico Pedro Spano, que era Tesouro dos Pobres, Thesaurus Pauperum, e achei interessantíssimo o catálogo de doenças, das receitas que ele propunha. E aí eu comecei a enveredar pela história da medicina. Então, aí eu comecei a reunir alunos interessados em história da medicina. História social, claro, né? Mas por quê? Primeiro, porque não tinha no Brasil história da medicina medieval. Nada. Tem muito de antiga, né? Antiga tem mais. Medieval, nada. E porque também em Portugal também não tinha ninguém. Eu falei, para eu entrar em Portugal, eu tenho que entrar numa seara que eu não vou competir com eles. Eu não posso competir com eles que conhecem as fontes políticas de cabo a rabo. Não é? Eles têm um domínio das fontes, assim, quase decor, que eu falo. Então, eu entrei para uma seara que não tinha, assim, não estava em ebulição. Foi assim que eu consegui abrir meu espaço em Portugal, até chegar à academia, né? Portuguesa de História. E... Oh, Deus, espera um minutinho. Aí, por que eu estou falando isso? Então, eu formei um grupo pioneiro de pesquisas em história da medicina medieval em Goiás. E abri muitas frentes dentro dessa área da história da medicina. Porque a história da medicina ela é interdisciplinar. Não é? Então, você pode estudar as doenças, não é? Que aí entra a história das epidemias. Pode estudar as instituições, os hospitais de caridade e depois os hospitais mesmo mais médicos. As instituições religiosas também que foram, e antes da universidade era quem estudava medicina, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, estudava medicina e exercia medicina. Ou você pode também estudar a produção do conhecimento médico medieval.
Então, a história da medicina abre várias frentes. Então, eu tenho, de todos esses orientandos, essas variantes. Então, eu formei um grupo que continua atuando, que eu brinco que são meus filhos espirituais, que eu tenho minhas filhas, e que agora já tem os netos espirituais, porque eles já estão me mandando os orientandos deles, de graduação, para mim, quem não atua ainda na pós, né? Que eu tenho ex-orientando na UEG, na Universidade Estadual, tenho na faculdade, na História, no IFE Goiás, que também tem curso de História. Então, eu tenho agora, estou recebendo meus netos espirituais. Então, minha carreira docente, eu fui criando um grupo e ocupando espaços, claro, né? A gente vai... Eu falo que a gente ocupa espaço com trabalho. É com trabalho com os alunos, é com muita dedicação e também se candidatando aos editais de pesquisa. Porque as pessoas têm preguiça de fazer, meus colegas, muitos. Nem sempre tenho, e eu não tenho preguiça de fazer edital. Então, tenho Bolsa Produtividade desde 2003, do CNPq, o que me permitiu formar uma grande biblioteca de medieval e história da medicina, e que meus alunos usam demais. Eu brinco que a biblioteca sou eu. Tem também que eu faço pedidos para a biblioteca central, tudo, claro, tem. Mas nos últimos anos o dinheiro secou, que não se compra mais livro lá. Parou a compra. Desde o Temer, parou. Período Lula, foi o período da fartura, da Dilma também, então, agora parou, secou. Então, é a biblioteca pessoal dos professores de antigo e medieval, que tem mais Brasil mesmo, né? E... Por que eu estava falando isso? Estou explicando a formação do grupo, a biblioteca, aos editais. Então, eu participei já de 2 editais universais. Eu fui para pesquisar sobre o Pedro Spano na Biblioteca Vaticana, que foi uma experiência que não tem igual. Para um medievalista ir numa biblioteca europeia, não tem experiência melhor. É fascínio. E a Biblioteca Vaticana, eu fui depois da Reforma. Então, é tudo automatizado, o elevador é maravilhoso, tudo é lindo, tudo. A sala, tudo. E você curte tudo, né? A arquitetura, as obras, o acervo. Pegar manuscrito na mão, isso não tem preço. Pegar um pergaminho na mão, isso não tem preço para um medievalista. E por que eu fui para lá? Porque o Vaticano, ele está digitalizando o seu acervo, mas é sobretudo das obras religiosas, teológicas, etc. Da medicina tem pouco. Então, eu pude ver manuscritos, já em códices, das obras do Pedro Spano. Foi uma experiência importante. Depois eu conto um pouco da metodologia da história da medicina, que tem uma metodologia própria. Depois eu ganhei para Paris, que o outro grande acervo de obras médicas é a Biblioteca Nacional de França, que é a BNF, né? E também fiquei lá um estágio de curta duração. No Vaticano, não podia tirar foto. Então, era tudo manual ainda, manuscrito. Agora, como eu fui em 2018 para a BNF, você podia tirar foto. Então, tirei foto de documentação, encontrei todas as bulas do Papa João XXI, que é o Pedro Spano, lá. Fotografei todas. Fotografei bibliografia que você não encontra mais, com o meu iPad, que a imagem é perfeita. Gente, eu trouxe um material fantástico. Também a biblioteca é maravilhosa. Também, assim, é deslumbrante. A gente fica, assim, zonzo de ver. Posso continuar falando dessa experiência de bibliotecas? Fica à vontade, professora. Aqui a estrela é a senhora, como o Tiago falou.
eu sempre fui durante muitos anos ao Congresso Medieval, é o maior congresso medieval da Europa. Uma vez eu fui com a Vânia também, nós aproveitamos muito, eu e a Vânia. E foi lá em Leeds, que é na Inglaterra, no interior. E aí, em Londres, na Euston Road, tem o Instituto Wellcome, do laboratório Wellcome Institute for the History of Medicine, que é também uma biblioteca maravilhosa. Por quê? Porque você tem acesso às estantes. Só não tem os manuscritos, mas os... Então, você sai andando, fazendo aquilo que o Hilário chamou vagabundagem, e você vai encontrando coisa que você nem sabia que existia. Você vai... Eu entrava de manhã e saía à noite, almoçava lá embaixo e ficava. A British Library também tem um acervo fantástico e exposições também muito boas. Então, eu sou rato de biblioteca, continuo sendo, eu não consigo, eu vou muito à Europa, a gente viaja muito para congresso, etc. Eu não deixo de ir na biblioteca. Isso aí não é um dos meus passeios favoritos. Então, essa também é uma coisa que a Idade Média permite também. As viagens, os passeios, conhecer essas pessoas, conhecer outros, né? Então, aí a área ficou consolidada. É uma área consolidada na pós-graduação de medieval. E eu tenho também mais 2 colegas da área. A Armênia Maria de Souza, que foi essa cria da casa, ela foi minha aluna na graduação. E tem a Adriana Vidotti, que veio da UFMG para lá. Então, nós somos 3 da área. Agora, como eu aposentei, eu já falei que a gente tem que brigar por mais um lá. Porque eu continuo, mas na pós só, né? Não estou na graduação. E a Adriana Vidotti está trabalhando no centro, no antigo centro de vestibular, né? Que faz concursos. Então, a área está um pouco... A Armênia está sobrecarregada com a área também, que é uma grande defensora. Minha parceira também, minha colega lá. Então, a área está muito forte. Obrigado, professora. Estamos aí ansiosos por esse concurso aí na Federal de Goiás. Não, eu aviso vocês. Pode deixar que eu aviso. Eu aviso. Porque nós temos vários professores do Rio aqui. Sim. Entendeu? Tem vários. Seria uma honra. Para nós, eu falo que tem poucos goianos, porque tem paulistas, cariocas, cearenses, brasilienses, santa catarinenses, tem assim, mineiros. Então, tem, assim, é um lugar muito bom para trabalhar. Brincadeiras à parte, mas isso faz... essa questão dos concursos faz um pouco parte do recorte que nós fizemos do nosso projeto, né? Porque, de uma certa forma, um primeiro recorte é lá no processo de redemocratização, quando começa as primeiras, digamos assim, os primeiros concursos, lá na década de 90, e depois, durante o projeto do Reúne, que a gente tem um outro grande boom, e aí a fonte seca, e aí a gente está nessa de aparece um concurso pingado aqui, outro ali. Mas, enfim, para a gente voltar aqui para a temática central da nossa entrevista, professora, nos últimos anos, nós temos observado um grande desenvolvimento do que os historiadores têm chamado de uma história ambiental, né? Aí a gente tem o livro do Crosby, né, Imperialismo Ecológico, a gente tem também o Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, em que demonstram como essa relação homem-natureza e como também, obviamente, as doenças acabam entrando nessa fusão. E aí, esse desenvolvimento historiográfico, somado com o momento que a gente está vivendo, né, de uma grande pandemia do Covid-19, uma pergunta que a gente queria fazer, e aproveitando, obviamente, essa experiência larga na história da medicina,
uma coisa que a gente queria saber é como a senhora avalia esse impacto da Covid-19 para o estudo das obras médicas medievais. Será que essa pandemia vai ter um impacto sobre os medievalistas ao ponto de eles se atentarem mais para esse problema historiográfico? Porque o que a gente tem visto é pingando um podcast aqui, uma entrevista sobre doença ali. Agora parece que o tema virou uma chave, ou está na moda, né? É o seguinte, eu participo de um grupo de medievalistas de história da medicina, um grupo internacional organizado pela Monica Green, que é uma famosa historiadora da medicina medieval, e ela é de história, não é médica, e ela que organizou isso. E agora, o que ela relata sobre peste, antes da pandemia, os estudos multidisciplinares sobre as epidemias estavam sendo feitos por médicos, por análises de ossos de mortos, não é? Está muito adiantada essa questão do DNA. Eu não domino essa parte da biologia e medicina biomédica, digamos, né? Eu não domino essa parte, mas eu sei que está havendo um avanço muito grande nessa parte para entender as epidemias no passado e, sobretudo, a peste negra. Então, tem um avanço, assim, digamos, inovador nessa área, da qual eu não faço parte. Eu faço uma história mais social, né? Então isso aí já estava na ordem do dia antes da pandemia. Então, agora isso vai continuar, porque foi 1348 e todos os surtos recorrentes né, da peste, embora a peste fosse o nome dado a qualquer doença epidêmica, né, na Idade Média, era peste. Quando era uma doença contagiosa, digamos, eles chamavam de peste. A peste negra porque foi uma grande mortandade. E lembra muito o nosso caso. As pessoas viajavam, os navios traziam, não era? Os navios traziam do Oriente, e agora também as pessoas circulando pelo mundo, o vírus tomou o mundo. Então, tem muito a ver. As medidas de profiláticas, quando não tem vacina, são muito semelhantes às de medieval. Mandava queimar a roupa dos mortos, mandava limpar as cidades, fazia quarentena dos doentes e quarentena às avessas dos sãos, que é a obra do Boccaccio, né? Então, eu acho que isso já tinha interesse e vai ampliar o interesse para a minha área. Então, eu fico feliz, né? Porque eu não vou abandonar tão cedo, porque eu vou continuar na pós. Claro que eu não com a mesma força, porque os anos começam a pesar, mas eu vou continuar por um bom tempo. Eu tenho orientandos, né? E vou continuar. Só esse ano eu defendi, já tive 5 defesas. 5. 3 de mestrado, não, 4 de mestrado e 1 de doutorado. O ano passado também tive 2 de doutorado. Então, o povo está saindo. Está ativo. E a maioria já está empregado, porque eles já empregam logo depois da graduação, todo mundo vai trabalhar. Tem que correr atrás, não, ninguém vai terminar um curso e ficar só... Alguns querem ficar eternos estudantes, mas não... É quando você trabalha que você vira adulto, que eu brinco. É só quando você trabalha que você se torna adulto. Não é quando você assume a responsabilidade de um trabalho. Então, quem trabalha tem mais maturidade para fazer uma dissertação, para fazer um mestrado. É indispensável, né? Ir atrás, correr atrás. Mas se eu souber de algum concurso, agora que eu já tenho e-mail do Eduardo, tudo, eu mando, porque eu recebo, né? A gente recebe muito. E federal paga a mesma coisa em qualquer canto do Brasil.
Então tem que ousar, como eu ousei sair de São Paulo. Que os amigos falavam, você vai se exilar em Goiás? Ó, eu falava, vou. Imagina exilar. Goiás é um estado riquíssimo, o quê? Não tem, claro, de São Paulo não tem igual mesmo, né? São Paulo, Rio, em vida cultural, não tem igual. Mas tem teatro, tem shows. Quando tem shows, a gente vai. É 3 dias só, mas a gente vai. Ué. Dá para. E depois o avião para eu vir aqui para São Paulo é 1h20. Eu posso vir em fim de semana vinha ver minhas filhas, meus netos e voltava. Então, isso não é. Agora, eu confesso que se fosse na Amazônia, aí a coisa é um pouco mais complicada. Não é? Mas Goiás não, é uma rota, o voo é direto. Você não tem nem que fazer escala. Então é perfeito o contato, né? Não perdi o contato com São Paulo. Bom, professora, você já estava aqui num momento de vários conselhos, conselho de vida. Então, se a senhora puder dar mais um conselho para nós e para os ouvintes, né, que estão acompanhando a nossa entrevista, supondo que um aluno da Federal de Goiás bateu no seu gabinete, falou, professor, eu quero começar a estudar a história medieval. Assim, o que eu preciso? Assim, qual é a primeira coisa que a senhora diria para ele? A primeira coisa que eu diria era para começar se ele não tinha um curso de língua estrangeira. Porque a gente tem uma bibliografia riquíssima em inglês e francês, até alemão, mas aí eu não domino o alemão, então eu não posso indicar o alemão. Mas até em alemão também tem muita coisa. O Portugal é fácil, tanto que eles estudam na maior parte das vezes. Portugal é por isso, porque não é mais difícil você estudar a França sem dominar o francês, que eu falo, não é? Então acaba a maioria fazendo história de Portugal. Mas eu falaria para estudar uma língua estrangeira e achar um tema que ele goste. Tem que começar a ver algum tema que tivesse relação com ele, não é? Que tivesse alguma coisa que ele gostasse. Aí eu vou orientando, né? Vou orientando as leituras, né? Porque a história é basicamente leitura, seja de documentos ou seja de coisa. Claro que tem as imagens, como o professor Maria Eurides também, mas eu ainda trabalho mais com o texto escrito mesmo, com o documento escrito, não com o arqueológico, nem nada. Algumas iluminuras a gente ainda dá para trabalhar, né? Mas a maioria é mesmo com o manuscrito, né? É o manuscrito que vai. E que também precisa ter paixão. Porque história sem paixão ninguém vai para frente. Eu acho que a paixão é um componente da história, de quem se dedica à história. Porque senão eu ia estudar economia, ia estudar outra coisa, não ia para a história. Para ficar na história, que é muito secundarizada pela sociedade, como eu falo para os alunos no primeiro ano. Eu sei que seus pais não queriam que vocês estivessem aqui. Mas vocês entram por aqui e saem por aqui. Se vocês gostam, qualquer profissão você se sobressai, se você gosta, se você vai atrás. Eu sou ótima professora de primeiro ano, porque senão eles desistem, né? Muitos desistem. Põe um professor lá que não motiva, desiste. Então, eu sempre entusiasmei muito eles, porque eu sou apaixonada. Eu sei transmitir a paixão porque eu sou apaixonada. Então, a paixão também. Tem que ter paixão para estudar medieval também. Qualquer história, né? Mas medieval mais ainda, né? Então, é esse interesse. Normalmente, eles começam pela Bolsa PIBIC, que é um excelente exercício de pesquisa. Né? E o mestrado eu ainda acho que é um exercício de pesquisa. Mais aprofundado, que é a monografia do final de curso, o mestrado. Então, a gente não exige do mestrado, sobretudo em 2 anos, um ineditismo. Agora, o doutorado é mesmo a pesquisa inédita, né? É onde você aprofunda os conhecimentos, é onde você se torna um intelectual, que eu falo, é a partir do doutorado.
Então, tem um caminho aí pela frente, né? E eles querem pular etapas. Eu falo, não existe isso. Às vezes, eles querem entrar logo depois. Eu falo, espera um ano, depois da graduação. Vocês entraram direto? Vocês entraram direto? Eu entrei, acho que o Thiago também. Eu entrei direto. Tem um grupo que entra direto. Vocês são mas aí é um pouco pelo constrangimento do econômico, né? Então tinha bolsa, a gente... tinha bolsa. Agora já a coisa já não está do mesmo jeito, né? Eu faria 2 vezes agora. O quê? Agora eu reavaliaria, né? Certo. Porque agora... Eu também reavaliaria. Nós, até o ano passado, tinha bolsa para todos os alunos. Todos que podiam, né? Porque tem os que trabalham já. Mas... É isso, tem que ter paixão, se gostar ou da literatura ou de alguma coisa, tem que ter tido contato com alguma coisa, ou com um bom professor de medieval, um bom professor de antiga. E aí a gente manda fazer o curso de antiga, quando na pós, eu mando fazer o curso da Ana, porque a antiga também ajuda muito para medieval. A Ana manda os dela fazer os meus, que a gente faz uma parceria muito boa, porque a gente troca os alunos, não é? Nos cursos. E eles gostam tanto do meu quanto do dela, não importa se é meu ou dela. Eu participo das bancas da Ana, ela participa das minhas. Eu falo que ela já é expert em história da medicina, porque ela participa. E a Ana dá sugestões, um olhar de fora sempre dá boas sugestões. Qualificação com a Ana é para o trabalho crescer, né, de antiga. Então, essa parceria é muito importante, foi muito importante também para o desenvolvimento da área de medieval na UFG. Agora, a questão ambiental, que eu estou lembrando que o Tiago colocou um pouco a questão ambiental. Tem alguns autores que estão começando a trabalhar com a questão ambiental na Idade Média, mas é uma coisa mais difícil ainda, não é uma área que ainda se consolidou. O Duby trabalhou um pouco com as pesquisas, né, arqueológicas, dos grãos, né, para ver a pesquisa sobre... Tem um nome que eu não me recordo. Então, via pelos grãos, o crescimento dos grãos, como é que a produção aumentou, etc. Mas tem também, se for ver, as pastagens, mas é mais difícil, eu acho, difícil. É um trabalho mais árduo ainda, né? Eu acho que vão achar um caminho também, vão achar. E, vocês me perguntaram, não sei se eu posso falar mais um pouco. Claro que pode, claro, sim. Da história da medicina, o que a área faz. Eles... Professora, acho que a senhora tinha ficado de falar também da metodologia, falou que era uma metodologia específica e tal, acho que seria legal. Tá bom. Então, da metodologia da história da medicina. Então, conforme o tipo de vertente que você vai escolher as fontes. Se você vai estudar a produção científica de um autor, por exemplo, a Lidiane, minha orientanda de doutorado que defendeu agora, ela estudou toda a produção médica da Universidade de Montpellier, que era um grande centro de estudo, um grande centro de formação de médicos físicos na Idade Média. Ela estudou toda a produção médica sobre concepção, geração, tem mais um termo. Em suma, como eles viam a concepção, o coito, a contracepção, a esterilidade, toda essa questão. Por exemplo, na história antiga, a estéril era sempre a mulher. A contribuição da historiografia dos textos médicos medievais é que eles descobriram que podia ser também do homem. Estou dando um exemplo, assim, banal, só para vocês terem uma ideia, que a gente contribui também porque é outro olhar, né? É outro olhar. E a tese ficou belíssima, e muito elogiada, espero que ela publique logo
a tese. Então, da metodologia. Os historiadores, eles, no início do século XX, Pierre, não, como era o nome? Pierre, agora me desculpem, mas eu esqueci o nome. Bem, eles organizaram um catálogo para atribuição das obras médicas medievais. Qual é um tipo de pesquisa que é feito na história da medicina? É estudar os incípites dos textos, que seria a primeira frase do texto, dos textos médicos. Porque, segundo um historiador, não existe um incipit igual ao outro. Então, por meio dos incípites, você descobre, às vezes, a autoria dos manuscritos. Então, eu fui para Paris para rever, e fui para a Vaticana também, para rever se tinha algum manuscrito que não estava nesse catálogo de manuscritos do Pedro Spano. Achei um na Vaticana e um em Paris, que não estava na lista dos que já tem publicados, né? O catálogo dos incípitos. E isso que é uma forma da atribuição dos textos, que eu só conheço isso na história da medicina. Eu não conheço, pode ser que dessa história científica também tenha isso, né? Da química, eu conheço só da medicina. E então você escolhe a fonte, né? Você vai querer estudar uma doença, você vai ter que estudar os tratados médicos para ver qual é a abordagem daquela doença. Galeno é o grande... O Galeno, que chegou por meio dos árabes ao Ocidente, é o grande teórico medieval da medicina. Mas eles vão avançando, né? Na teoria galênica, vão avançando. E para depois, na Idade Moderna, se consolidar como uma área maior. Mas foi no século XIII, com o surgimento do curso de medicina, nos estudos gerais, é que a medicina vai adquirir um estatuto científico. Porque anteriormente era uma arte prática, exercida por práticos, não tinha uma teoria, era a prática médica mesmo, que então era chamado de tecné, da Grécia, as artes do fazer. E agora ficou uma arte da episteme, de produção de conhecimento científico. Não existe, a gente usa mais conhecimento científico, a gente não fala muito em ciência. Medicina medieval produz um conhecimento científico. Não é ainda ciência que depois a gente vai conhecer. Mas nem por isso é um conhecimento científico, porque ele tem método, ele tem hipótese, não é aleatoriamente. Não é? Eles estudam os teóricos gregos e depois tem a prática, porque a medicina também não é só teoria nem só prática, mas foi a teoria que conferiu um estatuto epistemológico à área de estudo. Ao mesmo tempo que a história das mulheres se configurou como área importante a partir do texto da Joan Scott, não é? Como é que é? Título, me ajudem, é útil, como é que é? O gênero, uma categoria de análise útil. Então, a partir do gênero, foi uma categoria de análise que deu um estatuto científico à história das mulheres, a teoria que dá esse estatuto. Então, a medicina, o 13 é o divisor de águas. A partir do 13, então, é que a medicina... Então, é a partir do 13 que eu estudo mais, né? Claro que é onde já tem uma medicina universitária. Portugal é no 14 só, no início do 14 que começa o curso de medicina. Ora em Lisboa, ora em Coimbra, fica naquele vai e vem até ficar em Coimbra, né? Então eu falo que tem que ir uma vez na Europa, não tem como. Tem que visitar uma biblioteca. A Lidiane, ela não foi no Bolsa Sanduíche, ela não podia ir, mas ela foi quando eu fui fazer um estágio pós-doutoral em Pamplona, que tem um grande historiador que também agora aposentou, o professor Pedro Gil Sotres. E ele me recebeu muito bem, eu fiquei lá. Ai, foi uma maravilha, gente. A biblioteca da Universidade de Navarra
tem exatamente 1 milhão de livros de ciências humanas. De ciências humanas. A biblioteca da Faculdade de Medicina é menor, mas como tem lá, é uma área forte, História da Medicina, porque os médicos normalmente não querem fazer História da Medicina, é um ou outro que se interessa, né? E ela apresentou, ela estava fazendo mestrado, apresentou para ele, e ele que sugeriu esse tema para o doutorado, que ela acabou fazendo. Ele que sugeriu para ela. Fizemos seminários, ele encontrava comigo todo dia, 10 às 11 era o período que ele atendia. Eu ia com as dúvidas, elas iam com as dúvidas, ele esclarecia. Ele era médico. Então, foi uma relação muito boa para algumas questões biológicas que nem sempre a gente domina, né? Ele me explicava. Então, foi... Em suma, eu sou apaixonada por história. É isso. E espero agora continuar até onde der, né? Porque a gente também tem que saber a hora do desapego, que eu falo. Tem uma hora que, né, tem que deixar que os outros continuem o que a gente começou, né? Perfeito, professora. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua experiência. Não, para mim também foi muito agradável falar com você, conversar com vocês. Um prazer, de verdade. E um prazer. A gente convida também quem assistiu a gente até aqui a dar uma olhada nas nossas outras entrevistas, né? A gente está com esse projeto de memória, e a gente tem também uma subseção do nosso programa de entrevistas, que é com professores latino-americanos. Então, a gente já tem a entrevista com o professor Martín Rios, da Universidade Nacional Autônoma do México, e a gente publicou também já a entrevista com o professor Carlos Astarito, da Universidade de Buenos Aires e Universidade Nacional de La Plata. Então, quem puder acompanhar também, vai ser um prazer. Tá ótimo. Obrigado, professora, mais uma vez. Muito obrigada e até a próxima. Manteremos contato. Tá bom? Até a próxima, professora. Obrigada. Boa tarde. Tchau, gente. Uma boa tarde.